Abre aí comigo na carta de Judas. É um livro, é uma carta antes de Apocalipse. Glória a Jesus, Judas, irmãos. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Judas só tem um capítulo, né, bem pequenininho, eu achei isso lindo. Vamos ler somente o verso 20. Judas, capítulo 1, como só tem ele, né, verso 20. Que vai dizer assim: mas vós, amados, edificando vós a vós mesmo sobre a vossa fé a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Vamos ler o 21 também. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Somente até aqui, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu confesso que, assim, no meu modo de ver, nas minhas limitações, eu acredito que não precisaria, né, trazer essa mensagem, porque o pastor, qual é o nome dele? Reginaldo, né, trouxe com muita eficácia aqui no culto passado. E vai ser basicamente isso, irmão, que a igreja vai ouvir tudo de novo. Entendeu? Tudo de novo, em nome de Jesus. Então, fique atenta, porque eu estava pensando, se o Senhor ele quer falar novamente as mesmas coisas com a sua igreja, é sinal que ele tem urgência, né? Tem urgência. Então, eu falei com Jesus, eis-me aqui, né? Me ajuda a transmitir a tua palavra com verdade. Que eu não venha colocar nela nenhum machismo, nenhum dos meus conhecimentos, né? Que ela seja direcionada com verdade, porque ela já é suficiente, irmãos. Já é suficiente. Às vezes nós queremos colocar muita coisa e não vemos transformações, né, acontecer na vida do ser humano, porque foi o nosso conhecimento. O nosso conhecimento por si só, ele não tem eficácia de nada. Foi o próprio apóstolo Paulo que falou, né? Tudo esterco, que nós sabemos que não for de Jesus, de nada vale, de nada tem proveito. Eu me peguei nisso que o apóstolo Paulo falou, eu falei, é verdade, real. Irmãos, e eu fiquei pedindo ao Senhor direção, como que eu iria transmitir essa mensagem, como eu iria iniciar. E me veio à mente, né, o Senhor me trouxe à memória o que nós estamos vivendo. Ah, não, o som, né? O que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Um tal de relativismo. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? E eu preciso te lembrar que isso é algo que está vivendo, não é somente nos dias de hoje, não. Isso já tem muitos anos acontecendo, bem antes de Cristo vir ao mundo, tá? Esse negócio aí começou com os taus aí de sofista. Antes mesmo de vir os filósofos, o pessoal começou com esse negócio de relativismo. Eu vou explicar para você exatamente o que é isso. É onde a pessoa tem a ideia de que não existe verdade. A verdade, ela é relativa, né? Dependendo do seu contexto histórico, cultural, a verdade vai ser uma coisa para um, para outro vai ser outra. Mas quando a gente vai olhar, gente, a Sagrada Escritura, a gente vai ver que isso é coisa satânica, né? Que querem embutir numa sociedade, e, gente, e pasmem vocês, isso está entrando no meio da igreja também. Está se inclinando de uma tal forma que eu falei, Jesus, me ajuda, preciso pegar a tua palavra com verdade. Eu sei que nos últimos tempos eu tenho tem sido um pouquinho relaxado, sabe? Mas eu falei, Jesus, me perdoa. Vou me levantar de novo para pegar a sua palavra com verdade, né? Para que a gente possa combater esse negócio aí, gente. Porque o negócio está ficando feio. E pessoas muito estudiosas da palavra do Senhor, muitas pessoas que conhecem de fato, estão se deixando levar, né? E eu vou dar um exemplo claro para vocês, talvez vocês possam concordar comigo ou não. É a questão do pecado. E pasmem vocês, até a Rafa às vezes já se esbarrou nesse negócio onde o Senhor, na palavra dele, vai dizer que algo é pecado, e eu vou dizer que é trauma. E eu vou dizer que a pessoa está sendo conduzida disso por causa de um contexto, sabe, pastora?
E a palavra está dizendo, gente, pecado. Não tem porquê eu ficar criando história sobre isso, sabe? É coisa simples, gente, assim, bem sutilmente. Aí eu fiz uma análise na minha vida, eu falei, meu Deus, não é que é verdade? E eu me esbarro, o Senhor já falou na palavra. E aí, mesmo assim, para poder amenizar, não sei o que eu quero fazer da vida, mas eu quero amenizar ou melhorar uma situação, eu vou dizer que algo é isso, quando a palavra está dizendo, não, isso aí é pecado. E se continuar nesse caminho, o destino vai ser esse, sabe? E a palavra precisa ser esclarecida, é assim. E quando nós vamos ver a Bíblia Sagrada, ela vai estabelecer alguns padrões morais. Padrões morais, e quando a gente entra de novo por relativismo, ele vai dizer que é relativo. E a Bíblia, irmão, não tem nada de relativismo. Ela é absoluta. Ela é verdade para mim, mas ela também é verdade para você. Não adianta eu e você queremos contar algo que não existe nas Sagradas Escrituras. Aí foi quando eu falei com o Senhor, Deus, me ajuda a desconstruir isso, que eu mesmo construí com meus conhecimentos. O apóstolo Paulo, uma certa vez, disse que isso tudo é esterco. E porque ainda eu estou inserindo esses conhecimentos na minha mente, transmitindo para as pessoas. Onde eu não estou vendo ninguém sendo transformado, sabe? Só pessoas sendo tratadas e nada acontece. Eu falei, Jesus, a primeira pessoa aqui a pedir perdão sou eu. A primeira pessoa a pedir perdão sou eu, me ajuda. É porque, gente, vocês não têm noção, é sutilmente. É sutilmente. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer graduação, sabe, de psicologia, eu tinha uma fé, pastor, sabe, inabalável. E confesso que quando eu falei com minha mãe que eu ia estudar psicologia, minha mãe conhecia a fé que eu tinha. Ela falou assim, Rafa, só não vai armada, tá? Só não vai armada em querer desconstruir tudo que o pessoal lá está falando. Na hora eu fiquei assim, não, eu vou desconstruir. Se estiver fora da palavra, eu não vou aceitar. Sabe, não sei se vocês não conhecem muito a Rafa, mas eu vou contar um pouquinho aqui de quem eu sou. Eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu acredito em algo, pastora, eu defendo aquele algo de unhas e dentes, sabe? Não adianta alguém falar para mim que não é, eu vou dizer que é, sabe? Então, minha mãe preocupada com isso, ela falou, Rafa, cuidado, vai, deixa ser. Enfim, tá, mas quando chegou na graduação, eu comecei a lembrar do que minha mãe falou. Eu falei, acho que eu estou errada, sabe? Irmãos, olha o relativismo entrando. Eu falei, não, esse conceito aí, cara, esses caras aí são mestres. Olha o que eles estão falando. Não, errada sou eu. Aí comecei a, sabe, as mentes mudar. E quando eu começo a acreditar em algo, como eu falei, né? Eu vou levar esse negócio adiante e vou embutir assim na galera. Então a Rafa começou a acreditar em muitas coisas e aí foi desconstruindo tudo. A fé que antes, preste bem atenção nisso, gente, a fé que antes era inabalável. O pecado que antes eu falava, não, é pecado, hoje já se tornou relativo. Hoje já se tornou, não, está vendo a situação dele? Ou está vendo a situação dela? Quando a palavra diz, prego, arrependei-vos, que é o suficiente para transformar a vida. Eu pego todo o conhecimento que eu tenho e mudo a palavra do Senhor. E nada de vida sendo transformada. E a sociedade está totalmente corrompida, está se tornando de mal a pior, irmão. E olha que os conhecimentos estão aumentando, não seria para melhorar a situação? Mas não é isso que está acontecendo. A história só está se prejudicando cada vez mais por causa desse relativismo, irmão, embutido até no meio da igreja, de forma sutilmente. Sutilmente, irmãos. É com pesar que eu venho falar isso, mas é sutilmente. É uma sutileza terrível. E se a gente não tomar conta, irmãos, nós como servos do Senhor, em vez de edificar uma cidade, nós vamos estar destruindo até mesmo as nossas famílias. E quando eu pensei sobre isso, eu lembrei daquele casal. Enquanto estava orando, eu lembrei deles. E agora eu lembrei deles de novo. Nani e Safira, né? Nani e Safira. Uma certa vez, Nanias vai lá, né?
vendeu uma propriedade. E ele, não sei o que passou na mente de Nanisa, que eu estava aqui pensando, mas não consigo explicar, irmãos. Mas ele vai decidir mentir para os apóstolos. Os apóstolos vão repreender, eles vai falar para ele, mentisse para o Espírito. Tá, tudo bem, ele foi fulminado. E eu preciso lembrar para você que esse episódio aconteceu na graça, tá? Não era no Antigo Testamento, onde a lei predominava, mas foi quando Jesus já tinha sido morto. Nesse episódio aconteceu, um camarada que mentiu para o Espírito Santo foi fulminado. Só que agora a sua esposa, ela vai também, né, até os homens de Deus, e ali os homens de Deus vai estar dando uma oportunidade para ela. Só que a oportunidade que ela teve, ela desperdiçou, né? Ela vai contribuir com a mentira do teu esposo. Eles vão perguntar, realmente ele vendeu por tanto? Ela vai dizer, sim, ele vendeu por tanto. Eu falei, meu Deus. E essa mulher, que teve a oportunidade de continuar viva, de continuar propagando o Evangelho de Deus, né? Foi fulminada naquela mesma hora, porque compactuou com o ato pecaminoso do teu esposo, né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê a palavra de Deus dizendo para a gente ser sujeita, né? A nossos esposos, ser submissa. Mas, minha irmã, cuidado. Cuidado, leia a palavra do Senhor e vê como realmente essa submissão, ela precisa ser executada. Porque às vezes nos perdemos por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, foi a primeira coisa que o Senhor falou comigo. Rafaela, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu esposo. Não compactua com o que está errado. O que eu falo que é pecado, e você pode concordar com a minha palavra, porque eu te garanto. E foi isso que o Senhor ministrou no meu coração assim que eu comecei a ler a palavra dele. E pasmem vocês, irmãos, o Senhor sempre me garantiu. Sempre me garantiu ali no meu lar. E meu esposo que está aqui, não me deixa mentir. O Senhor ele sempre me garantiu. E ali eu comecei a pedir ao Senhor, me ajuda. Me ajuda a pôr minha casa em ordem, sabe? Porque o negócio não está legal. E o Senhor ali, conforme eu ia sendo... Olha, preste bem atenção. Conforme eu ia sendo guiada pela palavra dele, ele ia me garantindo. Toda vez que eu e você for guiado pela palavra do Senhor, irmãos, o Senhor há de garantir a minha e as suas ações. Porque o Senhor ele não perde batalha. Quando ele confia em mim, você é uma missão. E o Senhor assim fazia. O Senhor assim fazia, irmão. Então, cuidado. Cuidado. Porque quando eu estava lendo essa carta de Judas, a única palavra que vinha em minha mente é cuidado. Cuidado. E conforme eu estava pensando nessa palavra, eu me lembrei do apóstolo Paulo. Não teve como não me lembrar dele, né? Uma certa vez ele está escrevendo lá para o povo, os romanos. Ele vai falar para o povo assim, peraí. Vocês acham que tem que continuar pecando para que a graça se aumente ainda mais? Ele vai responder para eles, vai fazer a pergunta, ele mesmo vai responder. Gente, de modo nenhum. De modo nenhum. O apóstolo Paulo querendo dizer para mim e para você que essa graça, ela é capacitadora. E se a gente for entender, irmãos, o real sentido do sacrifício de Cristo, você já parou para pensar nisso? Qual o real sentido do sacrifício de Cristo? Qual foi o principal sentido, na verdade? O principal sentido do sacrifício de Cristo foi a expiação do meu e do seu pecado. Uma certa vez estava João ensinando para os seus discípulos, e João falou para eles assim, olha só, é esse aí que tira o pecado do mundo. Eu consegui entender que João estava dizendo para os seus discípulos, é esse aí que vai resolver o problema pela sua raiz. É esse aí que vai resolver todas as questões, né? E os discípulos de João, irmão, vão começar a seguir a Jesus e falar, não, se é ele que tira o pecado do mundo, eu preciso andar coladinho com ele, porque até agora eu estou tentando fazer o bem, presta bem atenção, mas não estou conseguindo. Mas se é ele que tira o pecado do mundo, eu sei que agora o meu querer fazer o bem, eu vou conseguir executar. Não sei se você conseguiu entender que quando eu citei essa palavra, você já se lembrou do que o apóstolo Paulo disse, né? Lá em Romanos também, no capítulo 7, ele vai dizer, irmão, preste atenção nisso, que o bem que ele quer fazer,
ele não consegue. O bem que ele quer fazer, ele tinha um desejo de praticar a justiça de Deus, de praticar os mandamentos do Senhor, de cumprir toda aquela lei ali. Ele tinha um desejo, pastora. Mas ele vai dizer que aquele bem, ele não conseguia fazer. Só que o mal estava sempre diante dele, estava sempre cometendo. Aí você vai parar e vai dizer assim, Rafa, então tem uma controvérsia aí. Tem uma controvérsia porque você acabou de dizer que a palavra, que a graça ela é capacitadora. E tá o próprio apóstolo Paulo, como você citou como referência, dizendo que o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Só que o mal, ele continua fazendo, né? Irmãos, eu preciso te dizer algo nesta manhã. A palavra de Deus, ela não tem controvérsia. Cartas, não, a gente não pode pegar um verso isolado e aplicar, na verdade, nem toda a Bíblia. A gente não pode pegar um verso isolado e aplicar. Porque a gente precisa ter um entendimento do que ele está transmitindo ali, do real sentido que ele está esclarecendo naquele versículo. E eu preciso esclarecer algo para você. O apóstolo Paulo, quando ele cita esse versículo, ele está dizendo do homem anterior que ele era. Do homem que antes estava preso, né? Nos teus pecados, nas leis, né? Do homem a qual não conhecia a graça do Senhor. Aí ele vai falar que realmente o homem antes de conhecer a graça do Senhor, de ser alcançado por esta graça, ele não consegue fazer o bem. Tudo o que ele sente vontade de fazer, ele não consegue. Realmente ele tem um desejo de servir a Deus com fidelidade. Ele sente desejo de dizer não para o pecado, só que ele não consegue. Ele é sempre levado pelos seus desejos, sabe, pelos seus anseios, pelos seus desejos egoístas. Paulo está dizendo isso. Só que no capítulo 8, leia aí comigo, gente, abre aí, capítulo 8 de Romanos, para que você possa ter uma compreensão melhor, para você entender, pelo amor de Deus, a palavra do Senhor ela não tem controvérsias, não tem. No capítulo 8, ele vai continuar escrevendo essa carta. Ele vai dizer: pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu vou abrir aqui com vocês também para a gente continuar lendo. Ah, tá ali, né? Ah, tá. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Continua aí. O 2. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Verso 4, a gente vai continuar lendo, tá, gente? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Irmãos, tem controvérsia aí? Não tem. O bem que você quer fazer, hoje pela graça de Deus você consegue. Rafa, mas eu não consigo perdoar, irmão. Você ainda está preso nessa lei. Se você ainda não consegue fazer o bem que você tanto quer fazer, a graça ainda não te alcançou. Você ainda não tomou posse do verdadeiro sacrifício de Cristo. Porque quando nós, igreja de Cristo, tomarmos posse da graça verdadeira de Cristo, irmão, vamos conseguir sim, irmãos. Porque quando nós entendemos isso, irmão, realmente a gente conseguimos cumprir o que as Sagradas Escrituras nos ordena. E não com pesar, mas com alegria. Sabe, com alegria. Porque hoje eu deixo as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. A gente sente alegria disso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Só que em Romanos, eu anotei aqui, o apóstolo Paulo ele vai ser bem irônico. E eu falei, meu Deus, que homem é esse? Ele vai ser bem irônico ao dizer, você abre aí comigo, capítulo 8, que eu esqueci o verso.
verso, irmão, mas eu vou traduzir aqui para vocês. Ele vai dizer que o homem que recebeu a graça de Deus, agora ele se inclina para a escolha do Espírito. Aí ele vai dizer, se é que vocês receberam o Espírito de Deus. Aí eu falei, meu Deus, se é que eu recebi o Espírito de Deus, ficou uma indagação para minha mente. Aonde estão as minhas inclinações? Sabe? Se eu não me inclino para as coisas do Espírito, irmãos, será que de fato eu recebi o Espírito de Deus? Porque esse Espírito é capacitador. Ele é capacitador, meu irmão. Não tem como eu receber o Espírito de Deus e as minhas inclinações ainda ser para as coisas da carne. Rafa, você está falando que o homem agora recebeu a sua totalidade, a sua perfeição na totalidade. Gente, eu não estou dizendo nada disso. E não me entenda mal, porque a gente vai receber a nossa total perfeição na glorificação, na vinda do Senhor. Só que enquanto estamos aqui na terra, o Senhor já deixou essa graça capacitadora para mim e para você. O pecado ainda vai bater em nossa porta, como disse ali em Gênesis, o próprio Deus disse para Caim, né? Como o pastor falou aqui. Mas nós vamos ter capacidade de dizer não. Rafa, mas eu não consigo, meu irmão, é porque você ainda não entendeu o sentido dessa graça. Não entendeu. Ou talvez se esbarrou nas vãs filosofias que estão dizendo por aí, né? Nas coisas que a gente cria, esses conhecimentos terríveis aí, que vem para embaralhar nossa mente. Coisas terríveis, irmãos. E quando eu olho para a carta de Tiago, né? Tiago não, irmão, a carta de Judas. Vocês sabem que Judas não é aquele Judas que traiu Jesus, né, gente? Né? Esse Judas que não é o Judas que traiu Jesus. Esse Judas aqui é aquele Judas que foi irmão de Jesus. Judas, Tiago, né? No próprio início da carta, ele vai se apresentar como servo de Jesus, irmão de Tiago, no capítulo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, né? Tiago foi irmão de Jesus, Judas também. Judas agora, após a morte de Jesus, Judas vai entender algumas verdades, porque vocês sabem, né? Que os próprios irmãos de Jesus, na época que ele estava em carne, não acreditaram na sua totalidade, né? Não sei por qual motivo, talvez, eu fiquei pensando, talvez, por exemplo, eles estavam esperando tanto o Messias, mas o Messias foi sair logo da minha casa, talvez algo muito extraordinário, então foi difícil a compreensão, eu quero acreditar nisso, né? Mas Judas, após a morte de Jesus, irmão, ele vai ser impactado, sabe, por essa graça. E ele vai entender algumas verdades e vai ver algumas coisas acontecer. E se sentiu na obrigação, na responsabilidade de despertar a igreja de Cristo sobre os acontecimentos que estavam acontecendo ali. Nessa época aqui, gente, as vãs filosofia, esse tal de como que é? Relativismo, estava terrível aqui também, tá? Aí Judas vai se levantar e vai começar a lembrar ele, gente, olha só, vocês lembram o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Que foi levado pelas suas paixões, pela prostituição. Vocês lembram o que o Senhor fez? Ele não poupou Sodoma e Gomorra. Você lembra dos anjos? Lá no início ele vai dizer, vocês lembram dos anjos que se corromperam? Ou seja, nem os anjos Deus poupou, né? E quando eu me atentei sobre que Judas fez menção de Sodoma e Gomorra, eu me lembrei de Gálatas, que vai falar sobre os desejos da carne, né? E uma delas, as obras da carne, pastora, pastora, me ajuda. E eu me lembrei de uma delas, que estava ali intrínseca em Sodoma e Gomorra, que era a prostituição. Olha, gente, olha o pecado de prostituição que o Senhor faz com o povo, por causa desse pecado. E presta bem atenção nisso. O pecado de prostituição, ele vem para causar dano ao seu corpo. Só que esse pecado, ele tem causado danos a famílias. Ele tem destruído famílias. Tem feito, gente, famílias se destruírem. Porque homens não conseguem controlar os seus desejos. Mulheres também, irmão, porque a gente não vai falar só do homem, não. Mulheres também não conseguem controlar os seus desejos. E tem famílias sendo destruídas por causa disso.
E aí eu e você como igreja, vamos continuar nessas vãs filosofias? Ou vamos dizer que isso é pecado e fazer com que o povo entenda o caminho que eles estão trilhando, né? Sodoma e Gomorra vai ser destruída por causa disso. O Judas vai dizer. Judas vai continuar falando. Gente, você lembra de Caim? Você lembra de Caim, gente? Que o Senhor deu oportunidade para ele, mas ele foi levado, né? E não foi poupado. Não foi poupado. E se a gente for pensar sobre o pecado de Caim, está lá também das obras da carne, que vai dizer da discórdia e inveja. Preste atenção nisso. Isso é um pecado terrível. Discórdia e inveja, você, pasme vocês. E isso tem entrado na igreja de uma forma tão forte, gente, que irmão tem matado os irmãos espiritualmente. E muitas das vezes, no mundo afora, a gente vê até carnalmente pessoas cefando a vida uma das outras por causa de discórdia e inveja. Ainda eu e você vamos continuar nesse relativismo, em vez de pegar a palavra do Senhor com verdade. Gente, cuidado. Cuidado, porque o negócio é muito sério. Muito sério. O Judas ainda vai continuar dizendo: gente, vocês lembram de Coré? Vocês lembram de Coré que se revoltou, né? Fez rebelião contra o servo do Senhor, Moisés? E o Senhor Deus, Ele não poupou. E se a gente for pensar lá sobre as obras da carne, você vai ver que o pecado de Coré foi facções e dissensões. Irmãos, na igreja do Senhor, o que a gente mais tem visto por aí são pessoas se agrupando a certo grupinho, sabe? Porque esse é o meu grupo, porque eu só vou no culto que fulano vai pregar, porque eu só vou dar glória se a palavra for liberada pelo presbítero Ricardo ou pelo pastor Ricardo, não sei. Vocês estão entendendo a dimensão disso, gente? Vocês estão entendendo? E aí? Vamos continuar? Sem pregar a palavra do Senhor com verdade? Gente, isso é pecado. Ah, mas Rafa, você não tem noção do histórico dele. Gente, isso é pecado. Eu não preciso saber o histórico de ninguém para dizer que isso é pecado e o Senhor abomina. Eu não preciso saber. E não vou conseguir saber o histórico de muita gente. Vocês estão entendendo isso? O Judas, ele vai falar isso com uma clareza, que eu falei: Senhor, me ajuda. Me ajuda a pregar a tua palavra com verdade, porque se a gente for ver lá em Marcos, capítulo 24, abre aí comigo, gente. Marcos, capítulo 3, verso 24 e 25. A gente precisa ler as Sagradas Escrituras e entender o que ela quer trazer para nossas vidas. E o que nós precisamos pregar para uma sociedade que está falida, mas que nós podemos, pela palavra do Senhor, restaurá-la, gente. Marcos, capítulo 3, verso 24 e 25. Está dizendo: e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Oh, meu irmão, não tem como eu pegar esse pecado e tentar justificá-lo e tentar entender, não, meu irmão. Aí eu fiquei pensando sobre essa igreja. Gente, essa igreja tem 1 ano e pouco, né? Eu falei: Senhor, mas eu vou falar sobre isso, tem tão pouco tempo. Aí ele falou: Rafaela, é hora de você falar mesmo. Está no início. Está no início, vai esperar as coisas ficarem pior, vai esperar as coisas acontecerem, vai esperar a igreja estar mais cheia do que já está, para tentar resolver um problema que está no início. Ah, meu irmão, vocês têm noção da dimensão do que nós estamos tentando explicar, tentando amenizar, tentando justificar? Vocês têm noção do que Judas vai esclarecer? A Judas vai falar: gente, cuidado. Esse pessoal aí que está embutido no meio de vocês, eles querem transformar a graça de Deus. Eles querem transformar a graça de Deus em algo prazeroso para o seu desejo egoísta. Quando a graça de Deus não é isso. A graça de Deus é aquele sacrifício tão grande que Jesus fez na cruz. Foi para a capacitação minha e sua. Foi para que nós possamos dizer não para o pecado. Irmãos, e quais são os pecados? Esses daí que eu acabei de citar. A nossa inclinação humana, ela vai tender a se prostituir. Mas e aí? Teve um sacrifício que antes foi feito na cruz.
E Ele vem com um poder poderoso, irmão, para nos capacitar a dizer não. E você consegue. Esse sacrifício de cruz veio para acabar com a discórdia, com a inveja, sabe? Para acabar. Irmãos, cuidado. Cuidado com o que nós falamos. Cuidado sobre a verdade que nós aplicamos das Sagradas Escrituras. Porque o Senhor, Ele bradou em meu coração. Ele falou comigo: Rafaela, eu te chamei para uma missão. Você pode estudar, você pode adquirir muitos conhecimentos. Pode. Você está nesse mundo aí, a gente tem que estudar nessas coisas todas. Mas cuidado, porque minha palavra é absoluta. Cuidado com o que você está embutindo nela, porque ela é absoluta, ela é verdade. Ela por si só, quando você pregar arrependei-vos, pessoas vão se arrepender. Ela por si só, quando você falar que tal atitude é pecado, pessoas vão se despertar. Não precisa você tentar justificar nada. Não precisa. Porque eu já capacitei homens e mulheres de Deus para deixar escrito. E é só você continuar transmitindo. Não tem dificuldade nisso. O próprio Jesus, irmãos, continuou a propagar o que João Batista já estava pregando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mas quando eu e você, como ser humano tão falhos, queremos embutir algo que o Senhor não falou. Onde o Senhor falou é pecado, o que você está trilhando é isso que você tem que falar para a humanidade, e você está querendo embutir aquilo que o céu não falou para você embutir. Então Judas, ele vai despertar a igreja do Senhor em questão disso. Aí ele vai terminar dizendo, no verso 20, a qual nós lemos, que vai dizer: mas vós, amados, edificando a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aí eu anotei aqui sobre o que é a santíssima fé, que eu falei: nossa, por que ele usou essa palavra santíssima fé? Né? Podia ter falado da sua fé, mas ele falou santíssima fé. Eu falei: Jesus, me fala aí. Aí eu comecei a pesquisar. A santíssima fé, irmão, representa a fé cristã, pura e inabalável, em contraste com a fé corrompida dos falsos mestres. É uma fé que exige perseverança, vigilância e uma busca contínua pela santidade e pela comunhão com Deus. É a fé que edifica e fortalece a comunidade cristã contra as influências negativas do mundo. É essa fé santíssima que Tiago está falando para nós permanecermos, irmãos. É irmos contra tudo que nós conhecemos. Se for por causa da palavra do Senhor, esquecemos tudo. Que todos os conhecimentos que nós adquirimos até hoje, que nós viemos falar como Paulo, é esterco. É esterco porque não vai ter proveito nenhum essa fé que esse Judas está querendo que nós entendamos. Então nessa manhã o Senhor está nos convidando a voltarmos à nossa originalidade e defendermos, sabe, essa fé com verdade, para que pessoas possam ser alcançadas pelas Sagradas Escrituras, para que família possa ser transformada, para que eu e você venhamos se arrepender dos nossos pecados e entendamos que sem essa graça nós vamos perecer. Mas foi por ela, irmão, que nós vamos alcançar a vida eterna que nós tantos almejamos. E a graça é capacitadora. É isso que eu tenho a transmitir para a Igreja de Cristo e para a minha vida nesta manhã, irmãos. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.